Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje será referente ao módulo 3 da página 91, certo pessoal? Transformações trigonométricas. Então, a primeira transformação que nós temos vai ser a adição e subtração de árcos. Então, adição e subtração de árcos. Então, nessa aula a gente vai ver como a gente pode calcular o seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B e a subtração também. Mas, inicialmente, vamos pensar do seguinte modo. Sabemos que seno de 30 mais seno de 60 é diferente do seno de 30 mais 60. Por quê? O seno de 30 é meio. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é diferente do seno de 90 graus. Como eu tenho denominadores iguais, eu posso conservar o denominador e somar os numeradores, que é 1 mais raiz de 3. Isso é diferente do seno de 90, que é 1. Ou seja, pessoal, se eu tenho que fazer o seno de 30 mais o seno de 60, pode esquecer essa ideia de falar que é 30 mais 60. Isso não é igual. Então, isso é diferente. Então, ó, porque a gente sabe que 1 mais raiz de 3 sobre 2 é diferente de 1. Desse modo, existem 6 fórmulas para adição e subtração de árcos. Então, vamos vê-las. Então, fórmulas para adição e subtração de árcos. Então, existem 6. Então, a primeira é o seno de A mais B. Então, considerando dois arcos, um arco A e um arco B, o seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Da mesma forma, a subtração é só trocar onde tem mais por menos. Então, o seno de A menos B, isso é igual a seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Aqui tem até uma setinha, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, para a gente gravar a forma, então a gente pode pensar seno de A mais B. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A, ok? Tá. Cosseno de A mais B. O cosseno de A mais B é o cosseno de A vezes o cosseno de B menos seno de A vezes o seno de B. O cosseno, que vai ser de A menos B, isso é igual o cosseno de A vezes o cosseno de B mais seno de A vezes o seno de B. Certo? E uma setinha aqui é assim. Cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber. Então, o que acontece? Se é mais aqui, aqui passa para menos. Se é menos aqui, aqui passa para mais. Por que troca de sinal? É porque no ciclo trigonométrico, quando a gente pega o arco B, eu tenho aqui o arco B, ele está no primeiro quadrante, o menos B está no quarto quadrante. O seno de B é um valor positivo. Então, o seno de B é positivo. Enquanto o seno de menos B, que está aqui, ele é negativo. Então, o que acontece? Eu posso afirmar que o seno de menos B é igual a menos seno de B. Então, quando eu estou calculando aqui nessa fórmula, o que acontece? Cosseno de A vezes cosseno de B
menos seno de A vezes seno de B. Quando eu quero calcular o cosseno de A menos B, então esse arco aqui é o menos B. O cosseno de menos B é igual ao cosseno de B, porque o cosseno está no eixo X e ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, eu posso trocar o cosseno de menos B por cosseno de B, que isso não muda nada. Agora, já o seno de menos B, ele tem que ser igual a menos seno de B. Então, eu tenho que colocar um menos aqui. Então, quando eu coloco o menos aqui, menos vezes menos, fica mais. Por isso que troca de sinal, certo? Mas no macetinho a gente vai falar cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber. Falta as fórmulas da tangente. No caso da tangente, eu tenho, então, a tangente de A mais B e a tangente de A menos B. A tangente de A mais B vai ser igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente A vezes tangente B. Então, aqui eu tenho que lembrar uma coisa, ó. Quando for mais aqui entre os arcos A e B, é mais em cima, menos embaixo. Quando eu for calcular a tangente de A menos B, então, tangente de A menos B, isso é igual a tangente A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente B. Ou seja, ó, se é menos aqui, ficou menos em cima, mais embaixo. Pessoal, aqui, o macetinho aqui é assim, tem gente que é amigo, mas tem gente que é bobo. Mas pelo menos um tem um amigo que é bobo. Então, ó, se for mais aqui, é mais em cima, menos embaixo. Se for menos aqui, menos em cima, mais embaixo. Pessoal, essas 6 fórmulas têm demonstração, certo? Só que com o passar do tempo eu percebi que não resolve. A demonstração é muito mais para o professor do que para o aluno. Então, na apostila de vocês tem até uma transformação, ele explica a demonstração por triângulos. Eu prefiro mais aquela demonstração no ciclo trigonométrico também. Mais elegante um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, o que a gente precisa? Essas 6 fórmulas, vocês vão ter que decorar. A partir dessas 6, existem mais 8 fórmulas, que vai ser o arco duplo e arco metade. Aí, a partir dessas 6, a gente consegue demonstrar as outras 8 que estão faltando, ok? Então, a próxima ideia, então, da transformação trigonométrica, a 2, vai ser arco duplo. Então, no arco duplo, o que a gente tem aqui, ó? 2. Arco duplo. No arco duplo, eu tenho que calcular o seno de 2A agora. Então, eu tenho que o seno de 2A, ele pode ser calculado fazendo seno de A mais A. E aí, eu caio nessa fórmula aqui, ó. Então, com isso, o seno de 2A seria seno de A vezes cosseno de A, mais a fórmula é seno de B vezes cosseno de A. Só que o meu B é A, então por isso que continua seno de A vezes cosseno de A. Esse número é igual a esse, então ele aparece 2 vezes na soma. Portanto, o seno de 2A é igual a 2 vezes o seno de A vezes cosseno de A. Então, gente, está aqui a forma do seno de 2A. Arco duplo, porque é 2A, certo? Então, o seno de 2A é 2 seno de A vezes cosseno de A. Ok? Agora, existe o cosseno de 2A. Tá. Então, o cosseno de 2A, ele vai ser calculado da mesma forma. A gente vai escrever cosseno de A mais cosseno de A. Então, ó, o cosseno de 2A, ele tem que ser o cosseno de A mais A. Com isso,
o cosseno de 2A é igual. Se fosse cosseno de A mais B, então lembrando, cossa A, cossa B, troca de sinal sem saber. Então, isso vai ser cosseno de A vezes cosseno de A. Aí, troca de sinal. Se é mais, vai para menos. Seno de A vezes seno de A. Com isso, portanto, o cosseno de 2A tem que ser igual. Cosseno de A vezes cosseno de A vai dar cosseno ao quadrado de A. Então, aqui é o cosseno ao quadrado de A menos seno de A vezes seno de A dá seno ao quadrado de A. Então, pessoal, aqui eu tenho uma possibilidade para o cosseno de 2A, que seria cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Só que existe duas consequências dessa forma. Primeira, só recordando uma coisa, a gente sabe que existe a relação fundamental. Na relação fundamental, nós temos que o seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, isso vale 1. Se eu isolar uma dessas duas incógnitas, ou seno ou cosseno, eu vou ter uma relação com a outra. Então, vamos supor que eu isole o seno ao quadrado de A. Então, eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado de A. Se eu isolar o cosseno, eu vou ter 1 menos seno ao quadrado de A. E esses dois resultados é o que eu vou utilizar aqui agora. Então, a gente já sabe uma coisa, que o cosseno de 2A, cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Eu vou substituir aqui o seno ao quadrado de A pelo valor dele aqui, que seria o 1 menos o cosseno ao quadrado de A, certo? Então, a gente tem aqui assim, o cosseno de 2A é igual o cosseno ao quadrado de A menos... Aqui, então, vai ficar 1 menos... Quem que é o valor? É 1 menos cosseno ao quadrado de A. Com isso, eu tenho que o cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A, menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais, cosseno ao quadrado de A. Com isso, o cosseno de 2A é igual. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 2 cosseno ao quadrado de A, menos 1. Pronto. Então, chegamos na primeira consequência. Então, eu também posso calcular o cosseno de 2A como sendo 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. A vantagem dessa fórmula, então, é que eu só preciso saber o valor do cosseno para encontrar o cosseno de 2A. Ok? Segunda consequência. Então, agora a gente vai ter que substituir. Aonde está o cosseno por 1 menos o seno? Certo? Então, eu vou substituir aqui. A segunda consequência. A gente sabe, então, que o cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Com isso, eu tenho que o cosseno de 2A é igual. Aonde está o cosseno? Então, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Dessa forma, nós temos que o cosseno de 2A é igual. Aí, o que acontece? Menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado vai dar menos 2. Então, isso aqui vai ser 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Então, essa seria a segunda consequência. Nessa fórmula, para calcular o valor do cosseno de 2A, eu preciso apenas do valor
do seno de A, certo? Então, gente, é importante essas duas regrinhas. Principalmente depois, na hora que a gente for calcular o arco metade, a gente vai trabalhar com as duas, tá bom? Então, ó, já tem aqui, então, o seno de 2A, que é 2 seno de A cosseno de A. O cosseno de 2A, que é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Ou o cosseno de 2A pode ser 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Ou o cosseno de 2A pode ser 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Falta agora a tangente de 2A, não é isso? Então vamos aqui. A tangente de 2A, então, no caso, vai ser demonstrada da mesma forma que os anteriores. Então, tangente de 2A. Isso tem que ser, então, tangente de A mais A. Então, vamos recordar da forma. Tangente de A mais B. Se eu tenho tangente de A mais B, então é tangente de A mais a tangente de B, que no caso é A, sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B, que no nosso caso o B também vale A. Com isso, nós temos então, portanto, a tangente de 2A é igual tangente A mais tangente A dá 2 tangente de A sobre 1 menos tangente A vezes tangente A vai dar tangente ao quadrado de A. Então, pessoal, tá aí a fórmula. A tangente de 2A é igual a 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, gente, são 5 fórmulas para arco duplo, né? Foi a do seno. Então, seno de 2A é 2 seno A cosseno A. O cosseno de 2A, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, 2. Cosseno de 2A pode ser também 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, 3. A quarta, cosseno de 2A pode ser 1 menos 2 seno ao quadrado de A. E a quinta, está aqui, tangente de 2A é 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Detalhe, as 5 fórmulas saíram da primeira parte, que era adição e subtração de arcos, né? Na parte de adição. Agora falta o arco metade. Então vamos lá. Item 3, arco metade. Tá bom? Pensando no arco metade, eu vou começar aqui, porque eu vou até mostrar a fórmula que a gente vai precisar. Então, no item 3, aí, arco metade. Pessoal, para a gente encontrar a fórmula do arco metade, a gente vai ter que pegar as duas consequências aqui. Vamos pegar a primeira. A primeira consequência do cosseno de 2A diz que cosseno de 2A, isso tem que ser igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Vamos isolar o cosseno ao quadrado de A nessa expressão. Então, para isolar o cosseno de A, eu tenho que pegar esse menos 1, passar para o primeiro membro, então fica 1 mais cosseno de 2A, isso tem que ser igual a 2 cosseno ao quadrado de A. Posso pegar o 2, que está multiplicando, e passar dividindo. Então, 1 mais o cosseno de 2A, isso dividido por 2, isso tem que ser igual ao cosseno ao quadrado de A. Se eu quero encontrar o valor do cosseno de A, eu vou ter que extrair a raiz quadrada desse número. Então, o que acontece? Eu posso falar, então, que o cosseno de A é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2A, isso tudo dividido por 2. Certo? Até aí,
Beleza. Tudo isso dividido por 2. Só que agora a gente vai fazer uma coisinha. Eu falei que eu estou calculando o cosseno do arco metade. Ah, se eu falo que, ó, se 2A é igual a x, então isso implica que o A é igual a x sobre 2. Então, substituindo na expressão, aonde está o A vale x sobre 2. Então, o cosseno de x sobre 2, isso tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2A. Só que o 2A vale x. 1 mais cosseno de x dividido por 2. Então, essa aqui é a fórmula do arco metade. Então, por exemplo, se eu quero calcular o cosseno de 15, 15 graus seria metade de 30. Então, eu posso falar que o cosseno de 15 é igual ao cosseno de 30 sobre 2, que é igual a mais ou menos 1 mais cosseno de 30 sobre 2. O cosseno de 30 eu sei o valor, então eu posso calcular o cosseno de 15 através dessa fórmula. Ok? Então, pessoal, essa seria a primeira fórmula do cosseno, então, do arco metade. Agora, se eu pegar a segunda relação, consequência, a segunda consequência diz que o cosseno de 2A é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Então, primeira coisa, vamos isolar o seno ao quadrado. Então, passo o menos 2 para cá, eu vou ter 2 seno ao quadrado de A, isso é igual a 1 menos o cosseno de 2A. Posso pegar o 2 e passar dividindo e extrair a raiz na sequência. Então, seno ao quadrado de A é igual a 1 menos o cosseno de 2A, isso tudo aqui dividido por 2. Com isso, eu tenho que o seno ao quadrado de A é igual... vamos tirar o quadrado, né? Vou extrair a raiz. Então, o seno de A vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 2A, esse resultado dividido por 2. Da mesma forma que o anterior, o que vai acontecer? Se 2A é igual a x, isso implica então que o nosso A é igual a x sobre 2. Então, eu tenho que o seno de A, o A é x sobre 2. Então, portanto, o seno de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de 2A. Só que o 2A vale x. Então, 1 menos cosseno de x sobre 2. Então, esse aqui é o seno do arco metade. Pessoal, detalhe, né? Tanto o cosseno do arco metade quanto o seno do arco metade, todos dois são calculados em função do cosseno. Ó. Cosseno de x, cosseno de x. Só que no cosseno do arco metade é mais cosseno e no seno do arco metade é menos cosseno, certo? Então, pessoal, essas duas fórmulas saíram das consequências do cosseno de 2A, que é igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, ou o cosseno de 2A, que é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Então, a demonstração partiu dessas fórmulas. Falta tangente. Então, a tangente do arco metade vai ser calculada pela definição de tangente. Eu posso calcular a tangente fazendo seno sobre cosseno. Então, dessa forma, o que acontece? A tangente de x sobre 2, ela será calculada fazendo
o quê? Dividindo o seno de x sobre 2 pelo cosseno de x sobre 2. Certo? Tá. Tangente, então, de x sobre 2 é igual. Essa tangente, então, o que a gente vai ter aqui? No lugar do seno, então a gente vai colocar o valor do seno no arco metade. Tá aqui, ó. Vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 2. Dividido pela raiz quadrada do valor do cosseno de x sobre 2, que é mais ou menos, né? A raiz, então, de 1 mais cosseno de x sobre 2. Como eu tenho divisão de duas raízes, e essas duas raízes são raízes quadradas, a gente pode colocar todo mundo dentro de uma única raiz. Então, lembrando uma coisa, mais ou menos dividido por mais ou menos, vai dar mais ou menos. Então, gente, isso aqui vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2 sobre 1 mais cosseno de x sobre 2. Divisão de duas frações com denominadores iguais, eu posso cancelar os denominadores. Ou senão, vocês aplicam uma regrinha. Cancela a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. De toda forma, vai cancelar. Portanto, a tangente de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Certo, pessoal? Então, essa seria a última. Então, como eu falei, faltavam 8, após o item 1, foram 5 no item 2 do arco duplo e 3 do arco metade. Cosseno do arco metade, seno do arco metade, tangente do arco metade. Ok, pessoal? Então, em relação às transformações trigonométricas que a gente tem na apostila, são essas por enquanto, certo? Aqui, na trigonometria, ainda falta transformação em produto, tá bom? Mas isso é algo que a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Pessoal, agora a partir dessas informações que a gente vai conseguir fazer os exercícios, tá bom? Pessoal, até a próxima.